Fundos de investimento, fundo indexado, fundo de índice e ETF. Você quer saber o que são eles? É claro! Bom, então nesse vídeo aqui eu vou explicar cada um deles, a diferença entre eles e vou também falar sobre uma estratégia chamada Dollar Cost Average, que é um jeito muito interessante de investir. Olá, meu nome é Rubens, bem-vindo aqui ao canal O Estrategista, e se você gostar desse vídeo, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu like e também se inscrever no canal para nos ajudar a crescer. Vamos começar falando do fundo de investimento, que é o mais tradicional. O fundo de investimento foi criado nos Estados Unidos no século XVIII. Qual que é a ideia por trás do fundo de investimento? É que você pegue o seu dinheiro e entregue na mão de profissionais, que eles vão ter alta capacidade, conhecimento e podem fazer investimentos, tomar decisões melhor do que você. Quando falamos de fundo de investimento, o tradicional, estamos falando de gerenciamento ativo. O que isso quer dizer? O fundo de investimento, ele tem um objetivo, uma função, né, é o que eles promovem, que eles vão te dar um rendimento melhor do que o mercado. Por exemplo, quando você vê que o índice Bovespa rendeu 10%, o fundo de investimento ele teria que te dar um rendimento de 12%, 15% a mais do que o mercado. Essa é a ideia, esse é o objetivo do fundo. E por ser um investimento ativo, ele precisa... o ativo, quando falamos de ativo, investimento ativo, é o oposto do buy and hold, daquela pessoa que compra, guarda a ação e esquece pro resto da vida. Aqui estamos falando do oposto. O investimento ativo, os gerentes financeiros eles estão constantemente procurando empresas para comprar e vender. Eles vão lá procurar essa empresa que já subiu, vamos procurar investir, vender essa e comprar uma outra que pode potencialmente subir. Então tudo isso demanda tempo para ler aqueles relatórios financeiros, entender eles bem, né? Precisa de gente com autoconhecimento, precisa visitar, às vezes, empresas para conhecer a gestão da empresa. Então tudo isso demora tempo, altos recursos e, consequentemente, gera altos custos. Bom, estamos aqui no site da XP com informações sobre fundo, onde tem informações sobre fundos de investimento. E aqui o site fala sobre os tipos de fundos que você pode investir, que eles têm disponíveis e que você pode investir. Tem fundo de ações, fundo de commodities, fundo de derivativos, fundo de renda fixa, entre outros. E aqui fala quais as vantagens. Você teria vantagem de diversificação, né? O fundo vai investir para você em vários ativos, uma gestão especializada, profissional, uma certa liquidez, praticidade, você não precisa se preocupar com nada. A gestão especializada vai cuidar de tudo para você. E aqui com uma redução de custo de corretagem. Então aí vem os profissionais envolvidos. Administrador, um distribuidor de cotas, custodiante, onde os ativos ficam guardados. O fundo vai ter um gestor, né, a pessoa que vai decidir o que vai comprar, vender, e auditor independente. E aqui já dá para ver que se envolve muitas pessoas, né, nesse tipo de fundo. E com isso vem as taxas. O fundo vai cobrar taxa de administração, é uma taxa que você paga anualmente. Se o fundo ganhar dinheiro ou perder o seu dinheiro, você paga ela de qualquer jeito. Tem uma taxa de saída, se você tirar o dinheiro você paga. Alguns fundos cobram até taxa de entrada. Tem uma taxa de performance. O que é a taxa de performance? Aqui tem um exemplo. Se você investir num fundo de ações em um ano, e se neste mesmo ano o índice Bovespa render, por exemplo, 10%, e o fundo render 15%, a diferença é 5%. Então, desses 5%, além de todas as outras taxas, o fundo vai te cobrar uma taxa de 20% desses 5%, que é a diferença entre o índice Bovespa e o rendimento do fundo. Aí você pergunta, por que tanta taxa? Qual que é a justificação? Bom, a justificação dos fundos é que você está investindo com eles e eles vão te dar um retorno que é maior do que o do mercado. Sei. Além das taxas também, tem questão de tributação, não é isento de imposto de renda, então tem que pagar IOF também. E também tem uma tal aqui do Come Cotas, que é uma pequena taxinha que você paga. Agora vamos dar uma olhada aqui, fundo de ações, já que todos... Então aqui tem várias opções, se você ver aqui nas taxas, elas variam aqui entre 0,3% e pode chegar até 3,45%. Porra! Tudo isso? Vamos ver esse fundo aqui, porque eles cobram todas essas taxas. 3,5% de administração, não tem taxa de performance. Até parece porque a taxa de administração já é bem alta, né? Vamos ver aqui a característica do fundo.
Então aqui tá, foi o que eu falei. Objetivo: obter ganhos acima do Ibovespa. Política de gestão: gestão ativa utilizando análise fundamentalista de empresas. O que isso significa? Fundamentalista, eles vão ter que analisar todos os fundamentos das empresas. Pegar relatório que é publicado naquele balanço de informações, verificar dívidas. Tem fundos que tem que visitar a empresa para conhecer a gestão, se é uma boa gestão. Né? Então, isso tudo precisa de muitos recursos e com todos esses recursos geram os custos. Imagine que você invista 100 mil reais num fundo de investimento e esse fundo cobre uma taxa de administração de 3%. Agora, se depois de um ano, nesse ano que você investiu, se houver uma queda no mercado, imagine que houve uma queda e o fundo desvalorizou 10%. E o seu valor patrimonial agora vale 90 mil. Então, ao final do ano, desses 90 mil, o fundo ainda vai te cobrar 3%, que é a taxa de administração. 3% sobre 90 mil são 2.700. Então, ao final do ano, seu valor, além de ter diminuído para 90 mil, ele agora vale 87.300, seu valor patrimonial. Então, quer dizer, o fundo vai te cobrar a taxa, não importa o que aconteça. Além disso, o fundo de investimento tem alguns custos escondidos que não estão bem claros, né? Eles precisam investir muito em marketing, às vezes pagam comissões aí para assessores de investimentos, de corretora. Então, tem todos esses custos que o fundo precisa fazer e o que acontece? Esse dinheiro vem dos investidores. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Em outubro de 2019, o Wall Street Journal, nos Estados Unidos, lançou um artigo falando que os fundos de investimento vão de mal a menos mal. 2019 foi um ano de altos retornos. Então, nos Estados Unidos, enquanto o S&P 500 rendeu a média de 18%, os fundos ativos de investimentos estavam rendendo 7%. Quer dizer, o objetivo do fundo era bater o mercado. Então, se o mercado rendeu 18%, eles tinham que render 20% ou mais. Então, não estão conseguindo atingir o objetivo deles. Em 2008, o Warren Buffett ele lançou um desafio. Ele falou que nos próximos 10 anos, nenhum fundo ativo de investimento ia conseguir bater o índice S&P 500 dos Estados Unidos. Somente 3 fundos aceitaram o desafio, a aposta. A aposta era de 1 milhão. E, na verdade, todos perderam, né? Ele ganhou a aposta, nenhum fundo conseguiu bater o S&P 500. E tem um caso engraçado aí que um dos fundos, o Proteger, ele jogou a toalha um ano antes, 2017, já falou que não tinha nenhuma chance de vencer essa aposta. Por que o Warren Buffett fez essa aposta? Ele sabe duas coisas. Uma que o fundo passivo, ele faz o buy and hold. Então você compra e espera a ação dar o retorno no longo prazo. E o ativo no fundo ativo, é muito difícil você acertar, tá comprando toda hora e acertar. Você acerta de vez em quando. Então no longo prazo, não funciona. O fundo ativo ele pode dar um bom retorno em 1, 2, 3, até 4 anos, mas no longo prazo, se você colocar 10, 20 anos, eles não dão o retorno esperado, eles rendem abaixo do mercado. O que quer dizer, eles não atingem o objetivo deles. Um outro motivo também, porque o Warren Buffett fez essa aposta, ele sabe, por causa das altas taxas que os fundos ativos cobram, é muito difícil eles conseguirem dar um retorno para o investidor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aqui você pode ver o gráfico do ano em que o Warren Buffett fez a aposta. Nós temos aqui o mercado S&P 500 de 2008 a 2016. Nesse gráfico você pode ver que do ano de 2008 a 2016 o retorno do S&P 500 foi uma média de 85%. Quer dizer, investimento a longo prazo funciona. Enquanto os fundos ativos, a média de retorno deles foi de 22%. Quer dizer, os dados aí comprovam que os fundos ativos não conseguem atingir o objetivo deles. Bom, depois de sofrerem tantas críticas dos fundos de investimento tradicional, surgiu uma solução. Em 1975, Jack Bogle, o fundador da Vanguard, criou o chamado Fundo Indexado, ou Index Fund, nos Estados Unidos. E posteriormente, na década de 80, foi criado o ETF. ETF é o Exchange Traded Funds. O ETF também no Brasil é chamado de fundo de índice. Então, o fundo indexado e o ETF são produtos muito parecidos. A única diferença é que o ETF você pode comprar como uma ação na bolsa. E já o fundo indexado, ele ainda mantém as características de um fundo de investimento. Você pode até aplicar pelo banco
assina lá um papel e você faz investimento e não precisa nem de conta na corretora. Antes de explicar cada um deles, eu vou falar o que é o índice. O índice Bovespa ele é composto pelas 60 ações mais comercializadas na bolsa. Então agora olha esse quadrado, imagine que todos esses círculos dentro são as 60 ações mais comercializadas na bolsa. E o quadrado que você está vendo, ele é um fundo indexado ou um ETF, no caso pode ser o BOVA11. Então se você comprar esse quadrado como fundo indexado ou ETF, seria que você estivesse dividindo o seu dinheiro com um pouquinho de aquelas ações. Então com apenas uma transação, um investimento, no fundo indexado ou no ETF, você diversificaria. Bom, esse aqui é o site da B3, a Bolsa de Valores brasileira, e na B3 são comercializadas mais de 300 empresas. E dessas 300, as 60 mais comercializadas, a B3 escolhe para fazer o índice Bovespa, né? Então, se você olhar aqui no site que tem informação sobre o índice, você vai para a composição de carteira. Você vai ver que a primeira da lista aqui por letra alfabética é a Ambev, e a Ambev representa 3,6% da carteira. Então, das 60 empresas mais comercializadas, cada uma tem um peso, uma média de valor, e é assim que é calculado, bem simplificamente, né? É assim que é calculado o índice Bovespa, 70 mil pontos, 100 mil pontos, como a gente vê aí nos jornais. Então, é uma média de cada uma dessas empresas, chega a um valor, e aí a gente acompanha o preço do índice. E aí, o que acontece? Você poderia tentar replicar também. O índice Bovespa ele é atualizado a cada 3 meses, então uma empresa pode sair e outra entrar. Você poderia acompanhar, mas é um trabalho grande e também de um custo alto. O que você pode fazer? Você pode, então, comprar o BOVA11. O BOVA11 é um ETF. Como eu mostrei anteriormente, né, 60 empresas, aqueles círculos são 60 empresas, e o BOVA11 seria o quadrado. Você comprando o quadrado inteiro, você compra um pouco de cada uma daquelas empresas. E se você olhar aqui, por exemplo, se você olhar aqui a carteira no BOVA11, aqui tem a carteira do BOVA11. Ambev 3,6%, Azul 0,3%. E aqui ele coloca bem próximo aqui a composição do índice Bovespa. Ambev 3,63%, Azul 0,37%. Aqui Azul, tá? Então você pode ver que a carteira do fundo é praticamente uma cópia do índice Bovespa. As mesmas empresas do índice Bovespa, o gerente aqui do BOVA11 vai lá e copia e cria a carteira dele. A cada 3 meses, quando tem uma alteração, ele vai e altera. Então, voltando à questão dos custos, ele tem um custo baixíssimo. Então, esse custo é repassado. Você pode ver que aqui o custo do BOVA11 é 0,3% ao ano. E o código BOVA11, BOVA11, é o código que você usa para comprar no home broker. O BOVA11 ele opera como uma ação, então você pode, por exemplo, comprar, até no fracionado, comprar uma na abertura da bolsa, vender antes do almoço, à tarde vem, compra outra, não tem restrição. Agora eu quero falar aqui do fundo indexado do Ibovespa. Então, esse aqui é o fundo indexado. O fundo tem como objetivo aqui acompanhar a rentabilidade do índice Bovespa. Praticamente o objetivo do fundo é a mesma coisa do BOVA11, então não tem custo alto. Ele vai lá, se houver, o gerente do fundo fica acompanhando o índice Bovespa, e quando houver uma mudança a cada 3 meses, ele vai lá e faz a mudança. A diferença do fundo para o BOVA11, que nem eu falei, o BOVA11 é um ETF, e o fundo indexado, ele ainda tem umas características de fundo. Você não consegue operar no home broker. Aqui você pode ver a aplicação mínima inicial, né? Então aqui a taxa de administração 0,10%, muito mais barata do que a do BOVA11. Então eles têm os mesmos objetivos, replicar o índice Bovespa, mas o fundo indexado aqui, ele ainda é um fundo, né? Você nem precisa do home broker, você pode fazer a operação pelo seu banco. Esse aqui, tá vendo que ele parece um fundo novo, então não tem um recorde aí. Se ele acompanhar bem o Ibovespa, é uma alternativa melhor do que o BOVA11, pelos custos. E aqui eu estava olhando aqui alguns sites onde você pode ver fundos indexados de ações. Por exemplo, eu estava olhando esse do Itaú aqui. Pode ver que ele está tendo um desempenho melhor. O verde aqui que é o fundo, melhor do que o Bovespa em vermelho. Mas esse fundo ele aplica 78% em ações e o resto em renda fixa. Por isso ele tem uma queda menor aí do que o Ibovespa. Então tem vários fundos indexados
Eu quero agora dar uma olhada aqui nos Estados Unidos, só para deixar claro a diferença entre ETF e fundo indexado. Esse aqui, com o código VFINX, ele é um fundo indexado que acompanha o índice S&P 500 dos Estados Unidos. Tem aqui uma taxa de 0,14% ao ano. Então tem todas as características de um fundo. E o irmão desse aqui seria o VOO, que ele é um ETF. Também tem o mesmo objetivo, acompanha o índice S&P 500. Então são a mesma coisa, diferentes produtos. Esse aqui pode ser comercializado pela bolsa. Vê aqui que o custo dele é 0,03% ao ano. Custo aí de quase zero, muito baixo, né? Imagine quando comparamos com os fundos ativos aqui vimos no começo do vídeo. E agora aqui falar da estratégia Dollar Cost Average. Dollar Cost Average, ou preço médio. O que é essa estratégia? A estratégia é o seguinte: ao invés de você juntar dinheiro, acumular dinheiro e depois colocar tudo na bolsa de valores, por exemplo, imagine se você juntou 50 mil reais e investe na bolsa. Você pode estar investindo na alta. Você nunca sabe se ela vai subir mais ou cair. Então, se você pode estar investindo na alta e se houver uma queda, vai demorar um tempo até você recuperar esse valor. Agora imagine se você começa a investir com 200 reais por mês. E a ação está, por exemplo, 20, você consegue comprar 10 ações com 200. Então, conforme o preço da ação vai aumentando, você vai comprar menos. Se, por exemplo, chegar a 50, você vai comprar só 4. E quando houver a queda, você consegue comprar mais novamente. Então, essa estratégia é o quê? Comprar todo mês e com valores baixos, ao invés de colocar um valor grande de uma vez só. Então, com o decorrer do tempo, no longo prazo, você vai estar adquirindo ações por um preço médio bom, às vezes alto, às vezes baixo. Então, você não tenta, nessa estratégia você não tenta adivinhar quando que é melhor para comprar, né? Então, essa é uma estratégia boa para se aposentar. Investir todo mês e guardar para a aposentadoria. Nessa estratégia, como você viu, se você investe num fundo indexado ou num ETF, que eles são quase a mesma coisa. A única diferença é que eu falei antes, o ETF você comercializa pela bolsa. Se você adota essa estratégia do Dollar Cost Average, você vai estar fazendo um aporte todo mês. Então, se a sua corretora te cobra, por exemplo, corretagem, isso vai fazer uma diferença enorme se você investir 10, 20 anos. Bom, conclusão. Quando falamos no começo do vídeo de fundos de investimento tradicional, estamos falando de fundo ativo. Ele tem como objetivo bater o mercado, né, e vimos que tem custo alto, e vimos também que no longo prazo eles não conseguem atingir o seu objetivo, né? Conseguem 2, 3, até 4 anos, mas 10, 20 anos eles não conseguem atingir o objetivo. Também até por causa das taxas. Do outro lado, você pode investir no fundo passivo, que é o fundo de índice, que como eu falei, é o fundo indexado e o ETF. E a diferença entre desses fundos ativos de índice, entre fundo indexado e ETF, é que o fundo indexado você não precisa de conta na corretora, você pode fazer pelo banco. Com o fundo indexado também, uma coisa interessante é que não é que nem você vai ficar acompanhando a cotação pelo celular, pelo home broker, então você compra e esquece. Já o ETF, é que nem uma ação, você vai comprar, vai acompanhar pela bolsa, e no caso do ETF, os custos de corretagem pode ser um problema. Então, no seu caso, você tem que analisar cada um, decidir o que é melhor para você, e analisar as taxas. Não quer dizer que o fundo indexado ou ETF não tem taxas escondidas, você tem que ler os prospectos e saber o que eles estão te cobrando. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, espero que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.